de número 37, verso 1 até o verso de número 3, para a nossa meditação nessa noite, diz assim a palavra do Senhor. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, ó Pai, acabamos de ler a Tua santa e soberana palavra. Mais uma vez, fala conosco, continue falando conosco nessa noite, continua ministrando aos nossos corações nessa noite. Ó Pai, para que venhamos compreender e entender qual é a Tua vontade, o que o Senhor tem para nós nessa noite, nessa quarta-feira. Seja o Teu nome glorificado, seja o Teu nome exaltado, ó Pai, neste lugar. E a igreja diga amém. Tome teu assento, por gentileza, e vamos apreciar aqui a palavra do Senhor. E a história de José é uma história bastante conhecida, não é verdade? Todos conhecem, as crianças conhecem a história de José. E poderíamos aqui nessa noite tirar várias lições para a nossa vida e aplicá-las para as nossas vidas. Lições maravilhosas. A história de José é tão linda porque nós conhecemos ela do princípio, o meio em que tudo que José passou, e nós encontramos depois no final José com o coração puro, aberto, perdoando os seus irmãos. Apesar de tudo que José passou, apesar de tudo que José enfrentou, José, ele abriu o coração dizendo para os seus irmãos: não foste vós que me enviaste para o Egito, mas foi Deus que aprove a me enviar antes de vocês para o Egito. Uma história linda, maravilhosa, que poderíamos falar sobre o perdão, a importância do perdão. E hoje eu quero falar e me prender apenas em um ponto importante, que é não desanimar, mas permanecer fiel àquele que te chamou. Quando nós permanecemos fiel ao Deus, o qual nós sabemos o seu poderio, chuva de Deus virá sobre a minha vida. As chuvas do Senhor irão me alcançar. Você já saiu, eu não sei quantos aqui, já tentou correr da chuva? Você viu a chuva chegando e você tentou escapulir e fugir, andar ali em Poços de Caldas? Isso já aconteceu comigo. E de repente a chuva vem e te pega. Assim será a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre o homem e sobre a mulher que anda em obediência, temente a Deus e não se precipita. É isso que eu quero tratar nessa noite, sobre essa vida de José dentro desse contexto que nós lemos. A história nos diz o quê? Que ele era um filho querido por Jacó. Jacó fez uma túnica colorida para José. Imagine isso. Jacó em uma festa, presenteando seu filho José com uma túnica colorida muito bonita. A partir daquele dia, diz o texto aqui no capítulo 37, que os demais irmãos, os irmãos de José, tiveram inveja de José. Se levantaram contra José, porque eles perceberam que Jacó amava José. E a primeira lição que eu aprendo aqui, que nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas, é que não precisa de ninguém ficar com ciúme de ninguém. Aleluia. No reino de Deus. Aleluia. A inveja faz parte do homem natural. A inveja, ela entra no coração do homem rapidamente, não é assim? Se der lugar, rapidamente a inveja, a indiferença, a situação apresenta e o inimigo usa isso. Mas basta eu ser fiel ao Senhor, basta eu ser obediente a Ele, basta eu fazer a vontade do meu Pai Celestial, que eu vou ficar
assim com ele, não é verdade? Basta eu viver uma vida de oração, basta eu ter um compromisso em que ele vai olhar para mim e vai dizer, esse é meu filho. É assim no reino de Deus. Lembram de Saul e de Davi? Logo que Davi ele vence uma batalha, Saul fica com o quê? Inveja de Davi. A inveja é algo que ela se apresenta e corrói e mata o ser humano. O desejo de tomar aquilo que outro está exercendo. José passa por isso. José, ele enfrenta situações terríveis, irmão. Situações que talvez você já enfrentou, não como José. Mas você enfrentou certa situação. José, ele foi o quê? Vendido pelos seus irmãos. Um belo dia, José está indo, amando do seu pai Jacó, saber o que os seus irmãos estavam fazendo. E quando José está indo, buscando saber onde os irmãos estavam, apacentando o rebanho, eles logo olharam de longe e viram as vestes coloridas de José e disseram, é José, o sonhador. Olha para o teu irmão e diga para ele, as pessoas vão te conhecer por causa da tua intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus faz com que de longe as pessoas nos observem. A nossa fidelidade e obediência com Deus faz com que de longe as pessoas olhem e vão dizer, ali vai um homem, uma mulher temente a Deus. Que tem compromisso com Deus. Que independente da situação, que independente das circunstâncias, que independente de qualquer coisa, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. O texto nos diz que de longe, os irmãos de José perceberam que ele estava vindo. Além das vestes, José havia tido 2 sonhos, você conhece a história. Ele teve um primeiro sonho, que os molhos no campo se dobravam diante do molho que era ele. Os irmãos não gostaram. Depois José tem um outro sonho, que as 11 estrelas, o sol e a lua, se rendiam também diante dele. O pai, a mãe. E aquilo trouxe uma indiferença e um problema no meio daquela família. Enfim, venderam José. Olha para o teu irmão e diga para ele, venderam. A situação ficou difícil. Aquele que era protegido do pai foi vendido. Foi entregue aos ismaelitas, uma caravana que ali passava. Entregaram José, venderam José, não deram crédito para José, uma bagatela pagaram por José. Mas olha para o teu irmão e diga, fazia parte do plano de Deus. O que dá errado na tua vida não quer dizer que você, enfim, está no pecado, não quer dizer que você está na contramão, não quer dizer que você pecou, não. Faz parte, muitas das vezes, do plano certo de Deus te abençoar. Faz parte do plano certo de Deus para te abençoar. Dá errado para você, dá errado nos nossos olhos, dá errado para nós, mas Deus está no controle. Aleluia. Te venderam, te não deram crédito, mas faz parte do plano de Deus em te abençoar. E precisamos entender isso. Precisamos compreender que a situação ruim, a tempestade, a aflição é simplesmente um meio de Deus nos promover. Promover o obediente, promover aquele que obedece a palavra, promover aquele que crê que aquele que chamou e aquele que deu o sonho vai realizar ele na vida dele. Aleluia. Aquele que fez com que José sonhasse era aquele que estava no controle. É aquele que permitiu. Como pode ser? Deus permitiu que tudo aquilo que os irmãos de José o vendessem. Deus permitiu que Jacó, homem temente a Deus, que lutou com Deus, que
cara no Vale de Jaboque teve uma peleja com o Senhor. Um homem que viu a escada, anjos subindo e descendo. Um homem que tinha intimidade com Deus. Deus não revelou para ele que os seus filhos tinham vendido seu filho mais moço. Olha para isso. Entenda isso. Deus não revelou para Jacó. Olha para o teu irmão e diga: Deus não é obrigado a te revelar. O que Deus ele estava tratando aqui com José era algo pessoal, irmão. Era algo pessoal, era Deus e José. Aleluia. Era Deus e José. E às vezes Deus tem algo, é você e Deus. Deus não vai revelar para mim. Deus não vai revelar para ninguém. Deus só quer ver você obedecer. Deus só quer ver você ficar com a boca fechada, ficar quieto e manter-se firme diante dele, desamera a situação. Não importando a situação, sem rancor, sem ódio, sem vingança. José foi vendido. E nós sabemos que o coração de José era um coração puro. Era tão puro o coração de José, que José chegava para os seus irmãos e contava os seus sonhos. É por isso que ele tinha um coração puro. Ele chegava e dizia tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. José é vendido. José vai parar no Egito, mas fazia parte do plano de Deus. Foi vendido pelos irmãos, foi vendido pelos ismaelitas para Faraó. Faraó compra ele, foi vendido 2 vezes. Mas José estava ali em obediência ao Senhor. Às vezes, irmãos, você não está entendendo o manto, o mistério que você está passando. Você não está entendendo o vento que você está passando. Você não está entendendo nada. Mas Deus está observando e dizendo: fica firme que eu dou a vitória. Está no Egito, não está entendendo, não está compreendendo. Eu fechei, não vou revelar, não vou falar, dar sonho, não vou fazer nada. Eu só estou te observando porque a tua fidelidade, a tua obediência vai fazer eu te honrar. Eu quero me prender nisso nessa noite. A obediência de José, sem ele entender o que estava passando. Às vezes nós passamos um vento, não é verdade? Uma tribulação, uns problemas, e desesperamos. E queremos achar um culpado, foi os meus irmãos, foi isso. Não foi. Faz parte do plano de Deus para te abençoar. Olhe com esses olhos. Faz parte do plano de Deus. José é vendido. Ele está ali. As coisas começam a melhorar para José. Mas logo, logo o inimigo se levanta. Logo, logo o inimigo trama algo para que José viesse ser infiel ao seu senhor Faraó, Potifar, e ao próprio Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele: infidelidade não traz bênção, mas fidelidade traz honra, traz milagre. José, ele é tentado em áreas da sua vida. E ele corre, diz o texto que ele deixa a roupa nas mãos daquela mulher atribulada, que tentou seduzir José. Ele larga tudo, ele foge. E mesmo assim, fugindo, ele foi preso de novo. Ele foi para a prisão. Injustamente. Entenda isso, talvez você está passando uma situação e aos olhos você está sendo injustiçado. Mas Deus está vendo. Aleluia. Fica tranquilo, fica em obediência, continua dando glória, aleluia, glórias a Deus, porque Deus está te contemplando. Não tente se debater diante da situação, vai piorar. Fique em silêncio. Em silêncio diante daqueles que te acusaram, mas em oração diante daquele que vai te honrar. Aleluia. José está no cárcere, vendido com 17 anos. Ele está ali, agora a situação é difícil, mas diz o texto, e você conhece a história, que José no cárcere era abençoado por Deus.
Porque o homem que é obediente e temente a Deus, não importa onde ele estiver, a mão de Deus é com ele. É com ele, é com ele. Ele pode ir aonde for, a mão de Deus vai junto com ele. Aleluias. Pode estar lá na comunidade da Rocinha, lá no Rio de Janeiro, mas a mão de Deus está com ele. Pode estar lá em Lodebar, mas a mão de Deus vai estar com ele. Vai na África, a mão de Deus é com ele. José era assim. O texto nos diz que aonde José punha a mão, Deus abençoava. Potifar ficava olhando e sabia que a mão de Deus era com José. O ímpio sabe que Deus abençoa a tua vida. As pessoas olham para mim, olham para você e sabem que o Deus do qual nós servimos é um Deus soberano, poderoso, um Deus do impossível, um Deus que confunde o homem, leva o sábio à loucura e muda a história do seu povo. Eles sabem, eles sabem. José está ali, mas a mão de Deus era com ele. O tempo passa. Deus prepara uma situação no palácio. O copeiro e o padeiro têm um sonho. Eles estão ali com um problema de quererem matar o faraó. E eles vão ser presos. Olha para o teu irmão e diga, faz parte do plano de Deus. Faz parte do plano de Deus para te tirar da prisão. Deus está no controle. Aleluia. Você talvez não está entendendo, mas Deus está no controle. Ele não perdeu e nunca irá perder o controle. O domínio é dele. A situação, quem vai preparar a situação para te abençoar é Deus. E é Ele também que permite você passar por certas situações. Porque a glória é dele. A Bíblia nos fala que aquela situação fez com que o copeiro e o padeiro fossem parar na prisão do lado de quem? De José. Quem é o líder da prisão? José. José que é o manda-chuva dentro da prisão. Porque aonde um homem de Deus está, uma mulher de Deus está, ali tem liderança. Glória a Deus. Ali tem organização. Ali tem um meio em que as coisas funcionam corretamente. E o texto nos diz que José, ele agora vai revelar o sonho. José revela o sonho, acontece aquilo que José disse, e José diz para o copeiro, olha, não se esqueça de mim. E o copeiro, o que ele vai fazer? Vai se esquecer de José. Olha para o teu irmão e diga, ele faz parte do plano de Deus. O que nós precisamos, e o que é muito difícil, não é fácil, é ter paciência. Olha para o teu irmão e diga para ele, paciência. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. Se inclinou para mim. Paciência é algo terrível. Paciência faz as pessoas, eu já vi inúmeras pessoas perderem a bênção. A falta de paciência faz pessoas se precipitarem e perder a bênção. José, ele não se precipita. Olha para o teu irmão e diga para ele, não se precipita. A chuva vai vir. A chuva de Deus vai vir sobre a tua vida. Mas não se precipite. Não murmure, não reclame. Aguenta esse vento, porque Deus vai agir nessa situação. E Deus então, ele prepara aquilo tudo. O copeiro sai da prisão. Está junto com o faraó. Mas se esqueceu de José. Já esqueceram de você? Já. Muitas pessoas já se esqueceram de você. Não é verdade? Nem lembra mais de você. Se esqueceram de José. Porém, Deus preparou um momento, uma situação. Olha para o teu irmão e diga, Deus está no controle. Deus, ele prepara e faz Faraó ter um sonho esquisito. Um sonho que uma pessoa normal não ia ter. O sonho dele era 7 vacas magricelas iriam engolir 7 vacas gordas.
Isso é um pesadelo, isso não é um sonho. 7 espigas queimadas pelo o vento oriental, queimadas, engolindo 7 espigas boas. É loucura. Mas fazia parte do plano de Deus para apresentar José diante de Faraó. Aleluia. Deus prepara e Faraó, ele está irritado no seu palácio, dizendo, ninguém vai me dizer que sonho é esse. A interpretação desse sonho, se não me der a interpretação do sonho, todos os magos, adivinhadores irão morrer. Então Deus prepara, e a Bíblia nos fala que o copeiro se lembrou de José. Olha para o teu irmão e diga para ele, eles vão lembrar de você. Aqueles que esqueceram de você, vão lembrar de você. Vão lembrar de você. Capítulo 41 de Gênesis, verso de número 9. Então, falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mó, então sonhamos um sonho. Sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E José deu a interpretação. Ele lembra de José. E ele diz, chame José. Tem um hebreu, tem um judeu aí, está na prisão, já tem bastante tempo. Aproximadamente quase 13 anos. Porque José vai apresentar diante de Faraó com 30 anos de idade. Chama ele, porque ele tem um Deus que revela sonhos. Aleluia. Aleluia. E então chama José, verso de número 14, do capítulo 41. Então enviou o Faraó e chamou a José, e os fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. Estava esquecido, barba longa, abandonado, mas José estava temente a Deus. José estava esperando a chuva de Deus. José estava aguardando. José sabia que Deus não ia falhar com ele. Olha para o teu irmão e diga, Deus não falha. Deus não falha, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir com cada projeto, propósito dele. A promessa dele vai se cumprir. Só não se cumpre se nós saímos da presença dele. Mas se eu permaneço fiel a ele, obediente a ele, sem murmurar, sem querer colocar Deus na parede como se tivesse jeito, a chuva de Deus vai me apanhar. Vai me apanhar. Eu vou receber a bênção de Deus. E ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir a chuva de Deus sobre a tua vida. Ninguém pode impedir os documentos de chegarem até nas tuas mãos. Ninguém pode impedir da cura, do milagre. Ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Ninguém pode impedir o agir de Deus. E a Bíblia nos diz que barbearam José e levaram José diante de Faraó. E Faraó conta o sonho e José vai dar a interpretação. O Deus do qual eu sirvo, não eu. Olha para o seu irmão e diga, humildade. Não sou eu. Aleluia. Faraó tentou induzi-lo. Diga-me, revela o sonho, senão eu não revelo. É o meu Deus que revela. Glórias a Deus. É o meu Deus que faz. Não é você que faz, não é pastor Ronaldo que faz, não é o cantor, não é o grupo de louvor, não é a tua voz bonita, não é o teu cabelo, não é o teu jeito, não é a tua eloquência, não é Deus que faz todas as coisas. Ele está no controle. Ele leva, ele traz, ele deixa ali um tempo, ele tira de novo, é ele que está no controle e é ele que está conduzindo a arca. É ele que está fazendo. Aleluia. E José então ele se apresenta e diz, Faraó, o meu Deus que vai revelar. E ele então vai revelar o sonho dizendo, são 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E Faraó fica preocupado e diz, aonde eu vou encontrar um homem assim?
em um homem temente a um Deus, um homem que revela, e o texto nos diz, no verso de número 38, do capítulo 41, e disse Faraó ao seu servo: acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Olha para o seu irmão e diga assim: chegou o dia. A chuva de Deus sobre a vida de José. Dupla honra. Fidelidade traz dupla honra. A Bíblia nos fala que Faraó, verso 42, e tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: da prisão para a glória. Aleluia. Vamos colocar de pé. O segredo de José. Poderíamos falar muitas outras coisas, mas o segredo de José era manter-se obediente ao Senhor. Era manter-se fiel ao Senhor. Meu irmão, quer receber chuva de Deus? Mantenha-se firme com Ele. Como cantamos aqui, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, continua firme. Aleluia. As circunstâncias, os problemas estão vindo, você não está entendendo, o vento está soprando, continua firme. Caluniaram, levantaram contra a tua vida, continua firme. Não pare para tentar resolver. Jesus estava andando na Galileia, expulsando demônios e fazendo milagres, operando milagres, e eles chegaram, um grupo de pessoas, chegaram e disseram: esse Jesus, ele é um endemoniado, porque ele expulsa demônios por Beelzebul. Jesus foi lá e brigou com eles, foi isso? Não. Jesus continuou fazendo a obra. E disse: não, vocês não estão entendendo. Um reino dividido não irá subsistir. A obra que eu faço é outra. Não perca tempo com quem te calunia. Não perca tempo com quem não acredita nos teus sonhos. Preste atenção nisso. Não perca tempo com quem não valoriza o teu ministério. Não perca tempo com quem olha para você e faz a cara torta para você. Olha para o soberano. É do alto que vem o nosso socorro. Olha para o Senhor. Faça a obra. Não, na empresa não estão te valorizando na empresa. Faça o melhor ainda mais. Porque Deus está vendo. E Deus vai te honrar. Está fazendo a obra? Espere o momento certo para Deus te usar. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Ninguém pode impedir o agir do nosso Deus. Está chegando a chuva sobre a tua vida, sobre a minha vida. Você crê nisso? Levanta a tua mão e diz: a chuva de Deus, ela vem sobre a minha vida. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Vamos louvar, Rodrigo. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Ele vai fazer o melhor por mim, O melhor para você. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. O que você não pode, Ele pode. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Somos pequenos,